Olá pessoal, boa tarde, Mário Gordilho com vocês aqui novamente para uma conversa sobre arte, cultura e música, especificamente música. Nesse vídeo eu vou falar sobre a música brasileira, uma revolução musical, grande revolução musical que culminou na elitização da música popular brasileira. Eu não estou falando dessas músicas atuais de sertanejo, funk, rap, nem das músicas carnavalescas do axé music da década de 80 90, nem do rock nacional na década de 70 para 80, disco music, MPB década de 70, bossa nova 60, nada samba, nada disso, chorinho. Não vou falar nada dessas revoluções também marcantes. Vou falar do que aconteceu com a música popular brasileira, né? A essencial música, o berço da música brasileira propriamente dita, elitizada, né, e amadurecida, que foi em meados do século XIX, sim. Mas para entender isso, vocês precisam saber um pouco da história do Brasil antes do século XIX. A gente sabe que aqui estavam os índios com sua cultura fechada, né? Com silvícola, sua cultura deles próprias, né? E a sua música, com certeza, com influência da natureza, dos instrumentos de sopro, principalmente, percussão, chocalho, apito, flauta de bambu, etc. e tal. Com a vinda dos portugueses, na colonização do Brasil, aí eles também trouxeram sua herança, somente a música popular, né? Porque quem veio para o Brasil foi o povo, somente os criminosos portugueses vieram colonizar aqui o Brasil, para morar aqui, etc e tal. E alguns administradores políticos, mas eu quero dizer o seguinte, que a música que veio foi a música do povo de Portugal. E tem aquela questão dos fados, né? E outras músicas mais dentro da cultura portuguesa de base do povo popular. Com a migração também dos escravos, né, dos africanos para a escravidão aqui, eles trouxeram a sua cultura e a sua música também. Lundus, as músicas dos seus rituais, né, ligado a candomblé, com seus instrumentos de percussão, não é isso? Os instrumentos, né, de tipo, sei lá, vamos dizer, acho que é tabaques, tambores, essas coisas. Então, instrumentos de corda, alguma coisa também, mas mais percussão. E aí, os portugueses trouxeram também instrumentos de sopro, de corda mais, da Europa mais aperfeiçoados também, né? Então, assim, haviam esses três núcleos, né? Os indígenas, os africanos e os portugueses. E nesse meio tempo, com a catequese feita pelos jesuítas, começaram a acontecer certas, vamos dizer assim, misturas populares. Os jesuítas entraram na cultura indígena, até para conversão ao catolicismo, e acabaram aprendendo alguma coisa da cultura e da música, assim como a relação entre os colonos portugueses e os escravos negros, né? Apesar de ter aquela coisa de estamentos, mas houve também uma mistura de culturas. Bom, isso era tudo muito bem definido, né? No final do século XVIII, começaram a surgir, então, as modinhas populares, que são como uma espécie de influência da música popular francesa, do fado português, misturado também com a cultura brasileira, da vida do brasileiro em si, do povo brasileiro, né? E aí, mas eram aquelas músicas também fixadas nas partes, na sociedade mais simples, né? No povão, né? As modinhas, principalmente, né, nos portugueses. Então, até o final do século XVIII, a gente estava assim, tinha as culturas afro e indígenas separadas, essa coisa da modinha popular brasileira, né? Mas ainda não era uma coisa tipicamente brasileira, com influência europeia, os fatos portugueses, também dos colonos portugueses e por aí tá. Até que, com a vinda da família imperial, né? Da família real para o Brasil, na segunda década do século XIX, não é isso, mais ou menos,
Dom João VI, ele, de certa forma, talvez para se adaptar aqui, ele incentivou, então, um pouco a cultura, né? A influência da cultura europeia, a plantação da cultura europeia que eles estavam acostumados aqui para o Brasil, certo? E foi nessa época que a música brasileira em si, a música começou a tomar um formato, vamos dizer assim, mais maduro, mais amadurecido, certo? E uma das pessoas que foram, vamos dizer assim, convidadas pela família real nessa segunda década do século XIX foi o músico, desculpa, eu caí não, o músico austríaco Sigismund von Neukomm. E ele ficou aqui mais ou menos uma década. Em 1914, com a chegada dele aqui, em 1919, ele fez uma música clássica tipicamente brasileira, que eu vou colocar aqui como fundo musical. Chama O Amor Brasileiro. E ela foi composta em 1819. O Sigismund, então, foi o primeiro músico europeu a ficar aqui no Brasil e viver com a cultura brasileira e fazer obras clássicas tipicamente brasileiras. Ele incentivou, então, outros músicos do Brasil vamos dizer assim, a criarem obras, né? A criarem obras tipicamente brasileiras. Além do Neukomm, depois desse, vamos dizer assim, desse incentivo dele, surgiram mais uns 3 nomes famosos. Teve mais gente também, mas principalmente uns 3 nomes famosos que da música, vamos dizer assim, erudita brasileira. E eu destaco aqui, dentro desses nomes, os 3, o Gabriel Fernandes da Trindade, que era mineiro, o Joaquim Manuel da Câmara, que era carioca, né? E o padre José Maurício Nunes Garcia, que também era carioca. Esses 3 se destacaram como compositores da música clássica brasileira. Isso na segunda década do século XIX, entre 1810, com a vinda da família real ao Brasil, até mais ou menos 1820. Então, Dom João VI, ele foi um dos primeiros incentivadores da música clássica, erudita brasileira. Não podemos deixar de reconhecer isso. Bom, aí veio Dom Pedro I, que era um pouco assim, meio independência ou morte, não tinha muita ligação com essa coisa de cultura, né? Ele é aquele cara intenso. Enquanto ele ficou vamos dizer que, no Império aqui, no governo do Brasil, a cultura deu uma paradinha. Só que depois, quando Dom Pedro II, né, assumiu o trono, Dom Pedro II era mais amante da arte brasileira do que o pai, principalmente, do que o avô, Dom João VI, Dom Pedro II. Então, ele deu uma guinada nesses laços de cultura europeia-Brasil e incentivou muito. Então, em 1840, mais ou menos, 1842, 45, Dom Pedro II já no governo do Brasil, ele estava com mais ou menos 20 e poucos anos, né? Ele abriu, né, as salas da sociedade, da alta sociedade brasileira, da corte, para recepcionar as músicas populares. E aí, as modinhas populares, os lundus, que eram essas músicas, uma espécie de música clássica europeia misturada com o afro, e esse amor brasileiro que estamos aí ouvindo do Sigismund, do austríaco Sigismund Neukomm, começaram a frequentar, a serem tocadas pela corte, na corte brasileira e na corte portuguesa, tá certo? Então, esse meado do século XIX foi muito importante para a nossa cultura, graças a Dom Pedro II, porque ele refinou, ele profissionalizou a música popular
brasileira, né? A música clássica brasileira. E a gente também tem que agradecer que os primeiros, vamos dizer assim, corajosos a pegar músicas populares como Modinhas e Lundus, transformaram em músicas de elite, foram os católicos. Eles começaram com suas músicas de influência europeia, aqueles seus requiems, sei lá, os hinos de igreja, e depois começaram a misturar com as modinhas, com os lundus, e aí surgiu a música clássica brasileira profissionalizada em meados do século XIX. E a partir daí foi incentivo para grandes artistas como Carlos Gomes, Castro Alves, Chiquinha Gonzaga e século XX à frente, né? É isso aí, pessoal. Agora vamos continuar ouvindo o Amor Brasileiro. Vou aumentá-la para vocês mais um pedacinho para você ver que beleza. Você vê que é uma música diferente da música clássica europeia e também não é uma música estritamente popular. É um mix equiparado são batizados como lundus, mas não um lundu tipicamente africano. O lundu profissionalizado, né, clássico do meado do século XIX, apesar de que ela foi lançada em 1819. Só um minuto. Então vocês estão ouvindo aí o Amor Brasileiro do músico austríaco Sigmund von Neukomm. No final do vídeo, aliás, quando acabar o vídeo, eu vou colocar um trabalho que eu fiz de pesquisa sobre isso, porque eu escrevi uma peça ambientada no meado do século XIX. Foi que aí eu passei a conhecer essas lindas obras que, por sinal, as do Neukomm vocês conseguem encontrar pela internet, mas as dos artistas tipo Gabriel Trindade, o José Maurício e o João, não sei o que aconteceu, que tiraram de circulação. Você não consegue ouvir quase nada da obra desses artistas, apesar de serem patrimônio público já, porque é uma obra do século XIX, segunda década do século XIX. Simplesmente, de 2015 para cá, tiraram do YouTube qualquer coisa. Tem um site, eu não sei se é um site internacional, mas é um site de elite musical, que tem até a menção das obras desses artistas brasileiros do século XIX. Mas você não consegue ouvir quase nada. Tiraram tudo de circulação. Eu não consigo entender quem é esse poderoso que conseguiu tirar a nossa oportunidade de ouvir a belíssima obra composta por músicos brasileiros no século XIX. Nós temos só então o acesso à obra do Sigmund, o austríaco, né? Porque era austríaco, aqui no Brasil, no período que ele ficou mais ou menos entre 1814 e 1820, por aí. E criou obras como essa, O Amor Brasileiro. Deliciosa. É isso aí, pessoal. Uma boa semana para vocês. Espero que tenham captado a mensagem. Desculpe aí nossas falhas. Hoje está muito quente, realmente. E vamos que vamos. Depois vocês vejam, eu peço para ver meus vídeos sobre meu vídeo seguinte, sobre a peça, o videobook sobre a peça de Júlia Fetal, que eu escrevi, que tem como temática, além da sociedade brasileira do século XIX, a música brasileira do século XIX. Registrada na Biblioteca Nacional, tá? Beijo pra vocês e é isso aí. Bom sábado e bom domingo.